Hoje quero falar com você, transportador, que utiliza o sistema SAT da Intersight Sistemas. Você sabia que é possível acessar o seu banco de dados do SAT utilizando o navegador da internet? Que também é possível você integrar a sua transportadora com seus clientes, proprietários, fornecedores, onde que estas empresas poderão acessar os seus dados utilizando o site SAT de sua transportadora? Que também é possível, através de celular ou tablets, fazer a emissão de ordens de carregamento, CTE, MDFE e até mesmo encerramento do MDFE, que os seus motoristas poderão fazer o preenchimento ali de questionários, como da Lei Geral de Proteção de Dados, checklists de veículos, ou até mesmo envios de foto e documentos, como por exemplo, o ticket de descarga da balança? Eu sou o Silvio Zampar e vou te mostrar como você poderá utilizar o site SAT e o SAT acessando o mesmo banco de dados. Podemos ver aqui a tela principal do site SAT, onde que ela já possibilita a interação com os seus usuários, que eles terão acesso aos seus correios internos, terão acesso aqui a painéis de vencimento, dashboards. A Intersight se preocupou em fazer um layout onde que facilita o aprendizado, lembrando assim a utilização que ele já teve no site, onde que ele tem, por exemplo, aqui acesso ao menu de tabelas, cadastro de viagens. Veja que em viagens temos também toda a gestão que ele já tem no site, como pedidos, ordem de carregamento, emissões ali de CTE, de MDFE, painéis de CTE, painéis de MDFE. Temos aqui as faturas a receber, pagamentos de viagem, a gestão ali com a sua operadora de cartões para os seus pagamentos. Temos ali também a integração com gerenciadoras de risco. Temos aqui no menu financeiro as baixas de contas a pagar, de contas a receber, transações, consultas diversas, como por exemplo acerto de motorista, proprietários, rentabilidades, auditorias, painéis, dashboards, relatórios. Veja a quantidade de relatórios que tem disponível no site SAT, exportação e importação, menu de configurações, onde que também, da mesma forma que os seus usuários no SAT hoje têm as suas permissões, também terão as suas permissões no site SAT. Queremos destacar aqui as tarefas agendadas que vocês terão quando passarem a utilizar o site SAT. O que são as tarefas agendadas? As tarefas agendadas são aqueles processamentos demorados que podem comprometer o seu servidor, onde, por exemplo, a geração de auditorias, emissões de relatórios, temos aqui também, por exemplo, relatórios de manutenção preventiva. Todos esses recursos que você tem aqui utilizando as tarefas agendadas aqui no site SAT, elas poderão ser enviadas por e-mail, elas poderão também ser configuradas a serem enviadas em um determinado horário, poderão ser, por exemplo, enviadas de madrugada, assim elas não comprometerão ali a utilização dos recursos do seu servidor. Também poderão ser definidos ali uma periodicidade, por exemplo, a cada X minutos ser executado e enviado o relatório ou a consulta para um determinado e-mail. Veja aqui também que nós temos aqui vários bloqueios, como por exemplo ali bloqueio de motoristas inativos, veículos inativos, veículos vencidos. Temos aqui também os timers que poderão ser utilizados com o site SAT e o agendador de tarefas. Então aqui com o agendador de tarefas, todas aquelas rotinas demoradas, você poderá colocar para executar, por exemplo, de madrugada, e ao chegar na transportadora, todas essas informações já estarão no seu e-mail para uma tomada rápida de decisão. Voltando aqui para a tela principal do site SAT, você já percebeu todos os benefícios que o site SAT irá trazer para a sua transportadora, mas ao mesmo tempo pode ficar preocupado com o impacto e treinamento que os seus usuários terão. Então não se preocupe com isso, porque vocês poderão definir, por exemplo, uma determinada unidade de embarque, ou poderão definir ali alguns colaboradores que passarão a utilizar o site SAT. Com isso, eles já testarão
e verificarão se todas as rotinas que eles já utilizam, essas regras específicas de negócio da sua transportadora já foram desenvolvidas no SiteSat. Caso não esteja, os nossos analistas já abrirão tarefa para que sejam desenvolvidas. Aqui também com o SiteSat, você não terá mais que investir, por exemplo, em licenças para a área de trabalho remoto do seu servidor, porque eles já passarão a acessar aqui os seus dados através do navegador e utilizando o SiteSat. Com o SiteSat, vocês poderão, enquanto alguns usuários estiverem utilizando o SiteSat, os demais usuários administrativos poderão estar continuando a utilizar o SAT, de maneira que todos os seus usuários terão ali o treinamento de forma tranquila e gradativa, de maneira que em um determinado momento todos já estarão utilizando o SiteSat. E a partir desse momento, vocês poderão migrar do seu ambiente atual, do seu servidor, para o servidor da Intersight na nuvem, onde que quando vocês conseguirem fazer essa migração, não precisarão mais se preocupar com backup, pois nós temos replicação automática de dados. Vocês não se preocuparão mais, por exemplo, com invasão de servidor, onde que seus dados podem ser sequestrados. Não precisarão mais investir em recursos com servidor e licenças, pois passarão a utilizar todo o nosso ambiente na nuvem. Então você veja quantos benefícios vocês poderão passar a ter com a utilização do SiteSat. Nós também gostaríamos de mostrar para vocês aqui a integração que vocês poderão ter ali, por exemplo, com os seus clientes. Vou acessar aqui os dados de um cliente para que nós possamos analisar. Veja aqui que os seus clientes poderão ter aqui o menu consulta, consultando as viagens que foram emitidas para ele, onde que eles poderão fazer aqui a consulta dessas viagens, poderão abrir aqui, por exemplo, a viagem, ver o que aconteceu, os valores dessa viagem, poderão aqui também fazer aqui a impressão dos DACTs que foram feitos em cada viagem. Então você veja todos os benefícios que os seus clientes poderão ter quando você passar a utilizar o SiteSat. Veja também aqui que no menu proprietário nós temos aqui os acessos que eles poderão ter aqui, por exemplo, em consultas, que eles poderão consultar também as suas viagens. Temos aqui também no menu de fornecedores, aonde que é muito importante e interessante que os seus fornecedores poderão ter acesso às viagens que ele trocou. Então, acessando aqui, vamos verificar, por exemplo, que os seus fornecedores poderão fazer aquele trabalho que o seu departamento financeiro faz hoje, como, por exemplo, eles poderão já fazer aqui uma solicitação de pagamento de viagem ou incluir várias viagens em uma fatura. Eles poderão também consultar os títulos que já foram trocados por ele, que foram enviados para a sua transportadora, como por exemplo aqui, eles poderão ver aqui todos os títulos ou os quitados. Vamos colocar aqui um período maior aqui para poder mostrar os títulos que ele trocou e enviou para a transportadora. Veja aqui que esse fornecedor aqui, ele trocou várias cartas fretes, né, e enviou a cobrança, aonde que poderão aqui ter acesso aqui às faturas, imprimir também aqui as faturas que foram realizadas. Então você veja a quantidade de benefícios que também os seus fornecedores terão quando eles passarem a utilizar o SiteSat, e sem contar também de todos esses benefícios que o seu departamento financeiro terá, que eles não precisarão mais ficar fazendo esses lançamentos manuais. Queremos mostrar aqui também no SAT App, onde que no SAT App vocês poderão ter ali
consultas, que são as consultas de agenda, cadastro, veículos, estatísticas. Temos aqui também, por exemplo, cadastros, onde que poderão fazer as consultas de veículos, proprietários, motoristas, clientes, coleta, entrega, fornecedor. Temos aqui o menu viagens, onde que veja aqui que através do menu viagens poderão ser feitas as emissões através do celular ou do tablet, por exemplo, de ordem de carregamento, emissão de CTE. Vamos abrir aqui uma viagem para que vocês possam ver. Veja aqui que informei o número interno de uma viagem. Ele já trouxe aqui todos os dados da viagem, quem são ali os clientes, remetentes, destinatários. Veja aqui também que nós temos aqui o veículo, o motorista, os dados da nota fiscal. Por aqui vocês podem, por exemplo, essa viagem ela já foi autorizada, tá? Mas caso se ela fosse digitada agora, vocês poderiam autorizar esse CTE. Podem fazer também aqui a impressão do DACT deste CTE que foi emitido. Então, vocês vejam aqui os benefícios que vocês terão também ao passar a utilizar o site SAT, também utilizando o SAT app. Veja aqui também que em questionários, por exemplo, vamos analisar aqui um questionário de um veículo. Vamos abrir aqui um veículo. E aqui vocês podem ver que nós temos o checklist que já tinha falado, por exemplo, de oficina. Então aqui vocês podem fazer a impressão do checklist para a oficina. Então veja aqui, nós temos aqui as perguntas que já foram definidas, como por exemplo lá, passou pelo lavador, fez alguma verificação de motor e câmbio, digamos que não fez ainda, serviços terceiros não tiveram, borracharia sim. Então, aqui, vamos definir que esse checklist foi realizado com sucesso. E vou pedir para gravar o checklist. Então, veja que o questionário já foi gravado no banco de dados do SAT e do site SAT. Aqui também, por exemplo, que nós já tínhamos comentado, que poderão ser feitas aqui o preenchimento aqui da Lei Geral de Processamento de Dados. Então, vamos abrir aqui, por exemplo, um cadastro de um motorista e eu vou querer fazer o preenchimento da LGPD. Então, veja aqui que ele já perguntou para nós se tem ciência que seus dados estão disponíveis para consulta? Sim, e vou gravar. Então, quando esses questionários são gravados, se você acessar aqui o seu site SAT e for, por exemplo, lá em painéis diversos, painéis de questionários, e fazer aqui a verificação aqui, por exemplo, do que foi lançado somente no dia 28 e mandar atualizar os painéis, veja aqui, ele já mostrou para nós aqui o que acabou de ser realizado agora. O checklist de oficina, vamos aqui imprimir o checklist da oficina. Veja aqui que aquelas informações que foram digitadas, que eu informei que o checklist foi realizado com sucesso, ele acabou de gravar aqui no banco de dados. Veja aqui também que nós temos aqui a Lei Geral de Proteção de Dados que nós preenchemos, que o motorista informou que ele tem ciência, que ele tem ciência. Então você veja aqui todos os benefícios que vocês poderão ter ao passar a utilizar o site SAT. Então, não perca mais tempo, procure um de nossos colaboradores e peça uma demonstração hoje mesmo do site SAT. Então, nós ficamos à sua disposição e muito obrigado.